Caros filhos, hoje a igreja celebra este grande santo, São Carlos Borromeu, um santo que por vezes, pelo menos em nosso país, parece não ter tanta expressão, mas graças a ele muito o temos. Seu contexto de vida em meio ao século VI, nasceu já desde muito novo, foi educado na fé. Seu pai, de estirpe nobre, sua mãe, descendente da família Médici, que era uma das famílias influentes e próximas à igreja, teve ao longo de muitos anos vários membros que foram não só membros do clero, como também papas. E no caso de São Carlos Borromeu não foi muito diferente. Segundo filho desta família, muito novo, ingressou para os estudos, extremamente inteligente, entrou no seminário para a vida religiosa e muito rapidamente recebeu então as ordens sacras, também chegou à formatura e depois à ordenação sacerdotal. Muito rapidamente, depois de ter feito todos os seus estudos e encaminhamentos, fundou também uma rede de estudos e depois foi eleito pelo seu tio, o Papa Pio IV, então cardeal, bispo e cardeal de Milão. Era costume na época que os bispos não residissem de modo específico em sua diocese. Muitos estavam mais presentes na capital, Roma, mas ele quis ouvir e corresponder àquilo que o Senhor indicava. Eu fui colocado como pastor de Milão, e é lá que devo apacentar as minhas ovelhas. É fato que, em meio ao contexto em que vivia, veio então a revolta protestante, a reforma e depois o Concílio de Trento. E por isso foi ele ao concílio. E graças a ele temos, por exemplo, a formação sacerdotal. Ele via, diante da experiência de alguns, formou em sua diocese e também, diante da experiência religiosa, estruturou um seminário. E é uma das indicações que se tem deste concílio. Foi também árduo defensor da verdade, demonstrando e mostrando aquilo que a igreja anunciava. Mas o principal é a sua dedicação. Sua dedicação àqueles que eram seus. Não à toa este evangelho aparece para nós. Tivemos desde a leitura, diante do empenhar, do ensinar, como São Paulo apresenta aos romanos, cada um deve dispor para o serviço os dons que recebeu, e ele o buscou com empenho, mas principalmente sobre ser pastor. Em meio aos anos de 1500, quando meado do século, estoura então uma peste em Milão. É o bispo que, em meio ao medo de tantos outros clérigos, seus filhos, ao qual devia conduzir, tinham medo e fugiam. Ele era o primeiro a ir e atender cada doente, a ir e consolar e confortar, em dar os sacramentos àqueles que tanto necessitavam, ao ponto que depois chegou a contrair a doença e veio a falecer, mas quis estar com os seus. E o que podemos ver que este nos toca
a coragem de saber ouvir o Senhor. Estamos neste contexto do mês de novembro, onde o nosso chamado é olhar não para o aqui, para o agora, não para o hoje onde estamos, porque a nossa vida ela deve ser a busca por dar uma resposta a Deus. O que queremos? O que queremos de verdade? O que estamos buscando? Buscamos a correspondência ao Senhor? Buscamos saber nos deixar tocar e converter? Ou buscamos a nossa vontade, seguir o nosso querer e o nosso ego e não de Deus? É isto que devemos ouvir e ver em nós o que estamos buscando com a nossa vida. Essa vontade de querer aparecer, de querer estar à frente, a vontade de querer ser dono de mim mesmo e não saber que estou na guarda, estou sendo conduzido e não conduzindo. Hoje somos chamados a saber ouvir. São Carlos Borromeu soube exatamente isso. Fez de sua vida um ecoar daquilo que apresenta Santo Agostinho. Para vós, sou bispo e soube conduzir as suas ovelhas como bom pastor, mas soube também ser ovelha que ouve aquilo que o Senhor quer e se deixou conduzir por Ele diante de um empenho incansável. O que o Senhor nos pede hoje? O que o Senhor nos diz hoje? Aonde o Senhor nos toca hoje para que saibamos mudar? Qual está sendo o nosso empenho em corresponder? Começando este mês, celebramos a solenidade de todos os santos, neste olhar daqueles que souberam ouvir e responder a Deus. Como nós estamos ouvindo e respondendo ao Senhor? Eis aquilo que devemos olhar para os santos, em particular, este santo que a igreja nos coloca hoje, para saber também nós ouvir e corresponder àquilo que o Senhor quer de nós, que saibamos fazer, e que, a exemplo de São Carlos Borromeu, possamos fazer com veemência e força. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,